Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, eu espero que vocês estejam tranquilos, conseguindo estudar numa boa e com saúde, acima de tudo, viu, gente? Olha só, hoje a gente vai dar continuidade à matéria. Na verdade, assim, a gente vai começar, porque na semana passada eu trouxe para vocês uma apresentação do ano letivo e uma introdução ali com o Ricardo Antunes, com aqueles vídeos mas para botar a sementinha da maldade, né, no pensamento de vocês, para a gente pensar a relação entre trabalho, neoliberalismo e capitalismo hoje. Mas nessa aula a gente vai começar a aprofundar isso. Lembra que eu falei no último vídeo que o Ricardo Antunes seria um companheiro nosso nesse bimestre? Pois vai ser. Na aula de hoje, além de assistirem esse vídeo, vocês devem ler um texto do Ricardo Antunes e a partir de ambos, do vídeo e do texto, vocês vão fazer uma tarefa na plataforma Ava. Esse texto é um capítulo do livro O Privilégio da Servidão, que é o livro que ele falou naquele vídeo que vocês assistiram na última semana. Este capítulo é o 4, intitulado Quem é a classe trabalhadora hoje? Guardem essa pergunta, porque assim, ó, ela vai perpassar toda a nossa aula e ela é a base da tarefa que vocês vão fazer mais tarde na plataforma Ava. E aqui, nesse slide, além da pergunta, trago para vocês uma foto do Ricardo Antunes, este homem incrível, um dos maiores sociólogos brasileiros vivos, certamente, e de um pensamento tremendamente crítico e muito atual, né, gente? Assim, ó, ele é fundamental para a gente pensar o trabalho hoje no Brasil e no mundo. Cara, assim, fantástico que eu, não, caso vocês não conheçam ainda, eu tenho o maior prazer de apresentar para vocês. Por que eu estou gravando este vídeo? O texto que vocês vão ler ele é bem curtinho, mas pode ser talvez um pouquinho difícil, porque ele presume que o leitor tenha um conhecimento de sociologia do trabalho prévio à leitura. Então, eu não estou aqui para repetir o que está no texto, não é isso, não é para esquematizar o que está no texto, mas para sim resgatar alguns pontos do texto, mas principalmente para conversar com você sobre algumas categorias sociológicas importantes para a leitura do texto, categorias que não estão no texto. Vamos pensar um pouquinho de sociologia do trabalho juntos e isso vai ajudar, vai facilitar e vai qualificar a leitura de vocês depois. Porque, claro, né, o Ricardo Antunes ele está falando presumindo que o leitor já tem alguns conhecimentos prévios e tem coisas que ele desenvolve nos outros capítulos que vocês não vão ler provavelmente. Então, eu acho importante trazer alguns conhecimentos básicos aqui para a gente qualificar o pensamento e ter uma melhor leitura do texto do Ricardo Antunes. Eu começo com uma pergunta para vocês. Adeus ao trabalho? Essa é uma pergunta que o próprio Ricardo Antunes se faz para desenvolver a tese dele no livro. Vamos fazer uma contextualização histórica aqui para pensar nessa pergunta. Gente, o trabalho é uma categoria central da sociologia, porque ele é considerado uma atividade fundamental da existência humana, para começar. Por várias razões, né? Tanto pelo óbvio de que é a partir do trabalho que a gente obtém a sobrevivência, como por questões assim mais assim da dinâmica da organização social mesmo. O trabalho é considerado algo que liga as pessoas, algo que edifica, que constrói as relações sociais. Então ele tem uma centralidade na existência da vida social, por óbvio. Quando eu falo em trabalho, eu me refiro tanto à categoria de trabalho, ou seja, à ação, o ato de trabalhar, como ao sujeito do trabalho. O sujeito do trabalho é o trabalhador. É aquele ser, aquele indivíduo, aquela pessoa, aquela classe que produz, que exerce o trabalho, certo? E não tem como a gente falar de trabalho sem falar no Marx. O Marx, diga-se de passagem, que é uma das principais referências teóricas do Ricardo Antunes. Vamos resgatar um pouco o trabalho em Marx e a partir daí construir uma linha de raciocínio da sociologia do trabalho, certo?
Marx é um cara, é um grande pensador, um filósofo, sociólogo do século XIX que desenvolve uma teoria social baseada no conflito, viu? Ele não está pensando a sociedade numa dinâmica, por exemplo, durkheimiana, de um organismo que funciona de forma hermética, que pode encontrar um equilíbrio e esse equilíbrio se manter. Não. O Marx ele pensa na sociedade como intrinsecamente caracterizada pelas contradições, pelos antagonismos, pelos conflitos. A dinâmica da sociedade ela se dá na base dessas tensões. E fundamentalmente esse conflito é um conflito de classes, certo? E essas classes elas têm a ver com o processo produtivo, ou seja, com o processo de trabalho. Quando Marx fala sobre o capitalismo, ele está falando sobre um modo de produção muito específico que se desenvolve no Ocidente e principalmente a partir do final do século XVIII e XIX com a Revolução Industrial. Esse capitalismo é um modo de produção novo e que em que, assim, sendo muito simplista, ele vai ser formado por um antagonismo de classes composto pela classe detentora dos meios de produção, que é a burguesia, e a classe que trabalha para essa burguesia, que a gente pode chamar de classe trabalhadora, operariado ou proletariado. Tanto faz, certo? Existem outras relações de classe na história e por isso que eu estou distinguindo para vocês. Por quê? Porque se a gente pensar, por exemplo, uma sociedade camponesa, feudal, sei lá, a gente vai ter uma distribuição do trabalho rural que ela é muito diferente. O camponês, por exemplo, ele não é um assalariado. Ele pode ter tanto uma relação servil de trabalho em relação a um senhor feudal, como numa sociedade mais igualitária, ele pode ter uma relação de trabalho que é cooperativa, não necessariamente servil, mas ele também não é assalariado. No capitalismo, o trabalhador, ele é, desde o surgimento da Revolução Industrial, ele é caracterizado por esse elemento do salário. Por mais que, como a gente sabe, o trabalho fosse extremamente precário, perigoso, sem direitos e com um salário de miséria, mas ele é um trabalho assalariado. Isso vai caracterizar o operário clássico do capitalismo. O que acontece, gente, é que o mundo capitalista ele foi se tornando muito mais complexo e passou por muitos processos de reestruturação produtiva que, de alguma forma, descaracterizaram um pouco esse trabalhador ao qual Marx se referia. O que acontece? Se no século XIX o trabalho industrial ele era quase que um trabalho artesanal feito com máquinas, e o operário era aquela figura que a gente pode pensar, por exemplo, no Chaplin, do cara com macacão que usava ferramentas dentro de uma planta industrial. Lembrando que a gente tem aí alguns processos de avanço produtivo nesse período, desde um trabalho manufatureiro quase artesanal, passando pelo Taylorismo, que é um processo de racionalização do trabalho e dos tempos de trabalho, passando também pelo Fordismo, que é um processo de avanço tecnológico no maquinário, onde tem a introdução da linha de montagem, e aí a gente vê a figura do Chaplin naquele filme Tempos Modernos. Mas a partir dos anos, principalmente dos anos 70 e das crises do capitalismo desta década, a gente vai passar por um processo de reestruturação produtiva em que acontece um fenômeno muito importante. Nos países centrais do capitalismo, ou seja, nos países mais ricos, o trabalho industrial cada vez mais ele vai sendo deslocado para o terceiro mundo, para os países periféricos, para os países pobres, e esses países centrais do capitalismo vão se caracterizar por um outro tipo de economia. Uma economia menos industrial, mais baseada em serviços, mais baseada naquilo que depois vai ser chamado de sociedade do conhecimento ou da informação, mas que nada mais é do que ocupar as cadeias de valor mais elevadas do sistema produtivo capitalista, ou seja,
é quem mais ganha com o capitalismo, é onde estão as sedes das grandes corporações, é onde tem a ponta de cima do capitalismo. Essa reestruturação produtiva que passa por uma criação de um novo tipo de produção também, que é a produção do modelo de acumulação flexível, do toyotismo, da criação de um novo perfil de trabalhador, mas, fundamentalmente, caracterizada por uma mudança geográfica da produção, onde a lógica industrial vai ser toda ela jogada para a periferia do sistema. Esse processo ele gerou na sociologia do trabalho algumas análises que o Ricardo Antunes critica, que ele considera em grande parte equivocadas. Então, nós temos, por exemplo, o conceito de sociedade pós-industrial, que é a ideia de que, da mesma forma que a sociedade industrial ela superou a agrícola, vamos dizer assim, a partir de um estágio super avançado da indústria, a gente rumou para um outro tipo de sociedade, que é uma sociedade da informação ou do conhecimento, ou simplesmente pós-industrial. O que isso quer dizer? Que a geração de valor no capitalismo ela vai estar na ciência, ela vai estar no conhecimento e não necessariamente na produção industrial e no trabalho industrial. Então, alguns autores eles vão falar, por exemplo, em sociedade pós-trabalho, que é a sociedade pós anos 70, 80, 90 e principalmente a sociedade do futuro seria uma sociedade onde o trabalho, como ação humana, ele perde importância dentro da organização da sociedade. Outras coisas vão se tornar tão importantes ou mais que o trabalho para definir a sociedade humana. O trabalho humano, não estou me referindo à tecnologia, aos robôs, aos computadores. O trabalho humano ele passa a agregar muito menos valor, ou seja, ele produziria menos riqueza e seria menos importante como definidor da vida social. Então, assim, esses autores aí, como Klaus Hoff, por exemplo, eles estão pensando a partir de uma lógica europeia e estadunidense, né? Estão pensando isso. Olha, a gente chegou num tal ponto de desenvolvimento da indústria que agora a gente está indo para um novo tipo de capitalismo, que é um capitalismo onde o valor ele é produzido no conhecimento. Não na produção mesmo, no produto material, seja ele agrícola ou industrial. Eles estão pensando num capitalismo praticamente futurista, onde o trabalho ele é menos importante, as coisas são todas robotizadas, automatizadas, e a gente vai viver por, sei lá, para outras coisas que não para o nosso trabalho. Tanto é que tem um autor desse contexto da sociologia do trabalho, que é o Domenico De Masi, que ele tem uma obra que é a sociedade como a importância do ócio criativo na sociedade. Então ele vai dizer que, assim, numa sociedade onde a tecnologia faz tudo por nós, a gente pode dedicar a nossa existência para outras coisas muito mais importantes. E aí ele resgata aquele conceito de ócio, que ele é meio que ele é oposto ao trabalho, né? Lembram lá que o ócio ele era uma categoria antiga, na antiguidade, tremendamente valorizada na aristocracia, como um espaço de contemplação, de reflexão, de filosofia, e depois os burgueses eles vão negar o ócio, né? O negócio ou o trabalho ele passa a ter um valor moral superior em relação ao ócio, pois o Demasi ele vai resgatar a importância do ócio. Só que tudo isso é tendo uma coisa implícita que o Ricardo Antunes critica, que é a ideia de que o trabalho perdeu importância e perdeu centralidade. Agora, que realidade é essa que esses autores estão falando? Daniel Bell, Klaus Hoff, o Demasi, eles estão falando de uma realidade dos países centrais do capitalismo que delocalizaram suas produções industriais, as grandes corporações, para países periféricos e passaram a viver uma economia de serviços ou pós-industrial ou pós-trabalho, enfim. Só estou apresentando essas categorias para vocês aqui. Mas aí vamos ao Ricardo Antunes, porque essa provocação a Deus ao trabalho ele se faz e ele vai dar uma resposta em seguida.
que não, que a categoria do trabalho ela continua sendo extremamente central na organização da sociedade hoje em dia. Na verdade, ela é intrínseca à sociedade humana e ela não pode ser de forma alguma retirada desse lugar. Só que o que acontece hoje, segundo o Ricardo Antunes, é que a gente tem uma complexificação nas relações produtivas e nas relações de trabalho que às vezes nos impedem de enxergar onde está esse trabalho na organização da sociedade, como ele produz valor no capitalismo e que classe trabalhadora é essa. Porque hoje a gente não está mais falando realmente de trabalhador como o operário da fábrica. Esse é apenas um entre muitos trabalhadores que compõem a classe trabalhadora, ou num outro conceito do Ricardo Antunes que eu não estou colocando aqui, mas ele vai definir a classe trabalhadora como a classe que vive do trabalho, ou, de forma muito genérica, todos os assalariados. Para o Ricardo Antunes, a gente precisa redefinir então essa classe trabalhadora ou classe que vive do trabalho, levando em conta a complexidade do fenômeno da reestruturação produtiva atual. Porque hoje a gente tem múltiplas formas, múltiplas estruturas produtivas coexistentes e combinadas. Elas estão acontecendo ao mesmo tempo e elas estão combinando alguns fatores e outros não. A gente tem desde fábricas nos moldes mais tradicionais tayloristas fordistas, como a gente tem modelo toyotista e automação industrial e indústria 4.0 e algo tremendamente tecnológico, como a gente tem economia digital, mas ao mesmo tempo a gente tem formas extremamente, não vou dizer arcaicas, mas precárias de estruturação produtiva, de trabalho informal, de trabalho sem nenhum tipo de regulamentação direito, de trabalho digital, que é o trabalho de plataforma, que nós vamos falar com mais atenção em outra aula, né, que é para pensar o fenômeno da uberização do trabalho. Então a gente tem muitas camadas de complexidade na estruturação produtiva do mundo hoje e, portanto, também do trabalho, e por isso a gente precisa pensar o trabalhador em todas essas dimensões. Pensar o trabalho e o trabalhador em todas essas dimensões. Não, não é verdade para Ricardo Antunes que o trabalho ele perdeu a complexidade, mas ele ganhou algumas invisibilidades por muitas razões. Uma delas foi que a teoria sociológica ela estava muito apegada à visão de operário de Marx como sinônimo de trabalhador. E aí, quando os países centrais começaram a delocalizar suas plantas industriais, é como se esse operário clássico ele tivesse sumido da Europa, dos Estados Unidos, ou se tornado menor, menos importante, logo o trabalho teria se tornado menos importante e o trabalhador também. Só que isso não tem nada a ver, né? O fato de mudar a morfologia do trabalho e a morfologia das estruturas produtivas não acaba com o trabalho nem com a sua importância. E principalmente o fato de o trabalho, num sentido mais clássico de operário, ter sido localizado em outras regiões do mundo, não apaga essa importância, porque esses lugares são igualmente importantes dentro do sistema capitalista, ainda que eles ocupem uma posição periférica no sistema. Porque isso é o que aconteceu. A gente teve um avanço da economia de serviços e do topo das cadeias de valor agregado nos países centrais, mas esses países centrais são sustentados por países que ocupam posições periféricas na estrutura produtiva ou na divisão internacional do trabalho, que quer dizer a mesma coisa. Então, assim, para a gente pensar no trabalho e no trabalhador hoje, é necessário compreender em todas as suas camadas de complexidade as múltiplas estruturas produtivas que atuam no mundo, enfim, em toda a sua dinâmica, que às vezes, se a gente for parar para pensar, comparando, por exemplo, sei lá, com a época da colonização aqui, o capitalismo ele coexistia muito bem com lógica escravista de trabalho. Porque o que acontece é que o Brasil e
O sul dos Estados Unidos, por exemplo, a América como um todo, eles geravam commodities agrícolas que eram parte do sistema capitalista internacional com um tipo de trabalho que não era esse operário industrial do século XIX, não, era um trabalhador escravo. Então é só para a gente ver que a forma de trabalho ela não tem uma uniformidade no capitalismo. Mesmo que a gente parta de uma análise clássica que considere o operário como a classe central da relação antagônica do capitalismo, que é a relação entre burguesia e proletariado. Então, agora sim eu quero resgatar alguns conceitos que o Ricardo Antunes ele cita no texto, que talvez vocês não saibam, então é importante eu contextualizar para facilitar a leitura. Quando ele fala em trabalho vivo e trabalho morto, todos esses são conceitos de Marx, tá? O trabalho vivo ele é o trabalho humano, é o trabalho que uma pessoa faz. O trabalho morto ele é o trabalho que ele é desenvolvido pela máquina, pela tecnologia, tá? Esses dois trabalhos combinados eles vão gerar valor. Não é à toa que na Revolução Industrial o avanço tecnológico, ou seja, a qualificação do trabalho morto, permitiu aumento na acumulação capitalista. Só que isso não se deu sem o trabalho vivo, ou seja, sem o trabalho de gente, tá? Quando ele fala em trabalho produtivo e trabalho improdutivo, não é que um trabalho produza e o outro não faça nada, não é isso. É que isso parte de um conceito da economia que o Marx se apropria, que é que o que gera valor, riqueza, é o trabalho produtivo de bens, de coisas, tá? Então, assim, o trabalho industrial, ele gera bens. O trabalho agrícola também. O trabalho agrícola produz comida. É uma coisa material, é uma coisa tangível, que vai agregar valor e riqueza. O trabalho industrial, ele gera bens tangíveis com maior complexidade, como um celular, um carro, um satélite, sei lá, ele tem uma materialidade da mesma forma que o produto agrícola, mas ele tem mais complexidade, ele tem mais trabalho social envolvido e, portanto, ele é mais caro. Não é à toa que a indústria ela gera mais valor do que o campo. E o trabalho improdutivo, ele é um trabalho que ele é igualmente trabalho, mas ele não produz, ele não gera bens tangíveis que é, por exemplo, sei lá, o trabalho dos serviços, né? A pessoa que trabalha no comércio. A pessoa que trabalha no comércio, ela está vendendo um produto que já existe. Ela não está gerando bens e, com isso, riqueza. Por isso é improdutivo, mas ele é um trabalho igualmente importante dentro da estrutura do sistema capitalista. E, por fim, um conceito que ele fala, ele chama ali muito de valor do trabalho, mas é a ideia de mais-valia, né? O trabalho, ele é, para Marx, o que gera riqueza, é o que gera valor. Então, seja esse trabalho humano, ou seja, o trabalho desenvolvido por máquinas, por exemplo, que é o trabalho morto, é na ação do trabalho que se gera a riqueza. E a mais-valia, só para lembrar para vocês, é o valor do trabalho apropriado pelo capitalista em relação ao trabalhador. O trabalhador sempre produz muito mais riqueza do que o que ele ganha no seu salário. Então, a mais-valia é esse valor excedente do trabalho que o patrão, ou o capitalista, ou o burguês vai se apropriar. São alguns conceitos que eu queria trazer para contextualizar, porque o Ricardo Antunes ele cita muito o Marx ali, mas ele não explica direito, porque, como eu disse, ele tá lidando com um público já próximo, afeito, conhecedor da sociologia do trabalho. Então, só para encerrar esse vídeo, o que eu quero colocar para vocês é: quem é essa classe trabalhadora hoje? Vamos olhar para o Brasil, vamos olhar para a cidade de Rio Grande e para toda a complexidade que vocês conseguem identificar. E pensem em todo tipo de categoria.
Trabalhador do serviço público, trabalhador do serviço privado, trabalhador formal, trabalhador informal, trabalhador muito altamente escolarizado, trabalhador sem escolaridade. Pense em todas essas categorias de complexidade e não necessariamente binárias, assim, né? Sei lá, a gente pode pensar também na relação etária do trabalho, trabalhadores jovens, trabalhadores adultos, trabalhadores idosos, mulheres, homens, imigrantes, enfim, vamos tentar pensar em toda a miríade de complexidade que compõe o trabalho hoje para tentar responder a essa pergunta. Depois eu vou colocar, daqui a pouco eu vou colocar uma atividade para vocês, que ela parte dessa questão que é o título do capítulo do Ricardo Antunes. Quem é a classe trabalhadora hoje? Então, por aqui eu me despeço de vocês nesta aula. Um abraço, um beijo, fiquem bem, pensem, estudem, reflitam e se cuidem.